Histórias de pobreza, ignorância e ilusão. Meninas privadas de sua ingenuidade. Mulheres enganadas. Prisioneiras do medo. Boa noite. O que você vai ver agora revela uma das faces mais obscuras do país. Depois de semanas de investigação, o repórter Record desvenda um grande esquema de compra e venda de seres humanos. Bastam apenas R$500. Com esta quantia é possível comprar uma brasileira em Belém do Pará. Pode ser uma adolescente ou até uma criança. Roberto Cabrini, repórter Record, agora. Tudo bom? Eu queria falar com o senhor um minutinho. Como vai? Tudo bem? Eu sou jornalista Roberto Cabrini, da TV Record. Eu tenho informação que o senhor agencia menores de idade para prostituição. É verdade isso? Não, jamais. Eu trabalho aqui em Carinho Passageiro Taiwan. O homem se diz inocente, nega o crime. Mas o repórter Record tem imagens exclusivas. Nossas fontes identificam o homem como um agenciador de menores para sexo. Alguns dias antes de minha entrevista com ele, nossos produtores disfarçados e clientes o procuram. Quantos anos essas meninas? 12 anos, Bonitas meninas? O senhor nunca agenciou menores? Não mexo com isso não. O senhor tem certeza que o senhor não agencia? Não mexo com isso não, senhor. Que é isso? O senhor nunca agenciou nenhuma menor de idade? Não. O senhor não faz isso? Não. O senhor sabe que isso é ilegal? Eu sei, mas eu não mexo com isso não, chefe. Como é que a gente faz? Bom, eu vou lá, pode ver que era bonitinho, universidade, lá né? Eu trabalho com isso aqui, eu trabalho com hotel, sabe? E geralmente eu tenho uma menina que faz esse trabalho aí. Então, as meninas que fazem esse trabalho, tem uma menina que ela faz trabalho, pedido e tal, né? Colocar um sacanagem e tal, ela vai ver. Bonitinha as meninas? Bonitinha. Bobotinho, nunca pariu, nunca. Só um filezinho. E se a gente tiver prova de que o senhor faz isso? Eu nunca fiz isso, né? Nós temos prova de que o senhor faz isso. Sim, o senhor. Oi? Nunca fui estupiado. Jamais? O senhor mente? Quanto o senhor vai cobrar para agenciar para gente? Pode ser muito caro. Se eu levar R$50 mais de táxi. E as meninas cobram quanto? 50 reais. E a quinta para cada um, 50, é só minha bestinha. Quanto tempo, mais ou menos? 30 minutos. 30 minutos? Estou fechado. Qual é o nome do senhor? Carlos. Há mais de 20 anos, Carlos trabalha nos arredores da rodoviária de Belém. Arruma passageiros para vans e agencia menores para turistas. Nossos produtores disfarçados fecham o negócio. O momento é tenso. Falou, irmão? Falou? Qualquer deslize pode pôr fim ao disfarce. Carlos vai buscar as meninas num táxi. Ele pede para não ser acompanhado. Nossos produtores o esperam num posto de combustível, mas ele não vai sozinho. O cinegrafista do repórter Record segue Carlos durante todo o trajeto. O carro tem vidros escuros. Será para esconder a natureza daquela corrida? Depois de rodar pela cidade, ele para num bairro pobre de Belém. Desce no carro e alguns minutos depois, volta acompanhado. As duas menores já foram aliciadas. Em poucos minutos, ele reencontra o que pensa ser seus clientes.
Nervoso, o aliciador pede para que nossos produtores entrem logo no táxi. Tem medo de ser flagrado, descoberto, punido pelo crime que comete sem pudores. Tudo bem? Vem cá. Qual é o seu nome? Tudo bem? Chama ela lá. Fica lá no táxi, lá, fica lá dentro. Não pode aparecer aqui? O senhor sabe que isso é ilegal? Eu sei, dá até cadeia isso. O senhor acha certo fazer isso? Não acho certo não. O senhor é pai? Sou pai de uma filha de 18 anos. Uma filha de 18 anos. O senhor deixaria sua filha ser vítima de um agenciador? Não. O senhor não permitiria? Não permitiria, não permito. O que o senhor faria com uma pessoa que fizesse isso com a sua filha? Não sei. Não sei. O que o senhor faria? Não sei, senhor. Mas eu não O senhor ficaria revoltado? Ficaria. Com essa pessoa? Ficaria. Quer dizer, o senhor não permitiria que fizesse com a sua filha? Não. E por que o senhor faz com a filha dos Eu não outros? faço isso, senhor. Carlos insiste em negar o crime, mas as meninas aliciadas por ele e compradas por nossos produtores confirmam o envolvimento dele. Quanto é o seu programa? Aqui no quarto é R$10. O nosso programa a gente fazer. Não sei, a gente conversa lá no quarto. Não, mas vamos conversar aqui. Quanto que é o programa você pode Eu vou fazer? querer 40. E a gente faz bastante. Quanto tempo já trabalha? Uma cara, né? Cobra semanalmente nessa faixa aí? 30, 40 reais. Tá. E ele que sempre faz o esquema? Ele sempre chama? E quanto que ele cobra de vocês? Nada. Nada, você já... Quanto vocês deram pra ele? 50 reais que ele cobrou pra achar vocês. Então. Eles arrumam sempre muito clientes pra vocês? Ele sempre arruma clientes pra vocês? Ele? Mais ou menos. Em um crime aviltante como esse, omissão e conivência também fazem parte do cenário. Vocês conhecem bem ele aí, né? Conhecem? Não, porque nós recebemos uma denúncia aí de que ele agencia menores de idade, isso é verdade ou não? Não. Se ele fizesse isso, vocês saberiam? Pelo tempo que a gente trabalha aqui também. Seria? Nós trabalhamos aqui. Seria impossível que vocês não soubessem. Seria impossível. Vocês estão aqui toda hora. Mas o que alimenta esse mercado que não para de crescer? Qual é o futuro dessas meninas? Onde elas vão parar? O aliciamento flagrado em Belém do Pará termina a 1.200 quilômetros dali, numa ex-colônia holandesa. É no Suriname, um país pouco lembrado pelos brasileiros, que o pesadelo começa. Suriname, norte da América do Sul, e sua noite. É uma ex-colônia holandesa na América do Sul, independente desde 1975. Suriname, uma jovem e pequena democracia, apenas 450 mil habitantes, 90% deles na capital, Paramaribo. País repleto de contrastes. Altamente civilizado no trânsito, na educação do cidadão comum e na baixa criminalidade urbana. Aqui são raros os assaltos em uma noite onde, além dos nightclubs, chamam a atenção os cassinos. A quase totalidade do país é parte da floresta amazônica, rica em minérios como bauxita e ouro, que atrai milhares de garimpeiros brasileiros, a maioria em situação ilegal. O relatório do Departamento de Estado americano aponta: o Suriname tem sido tragado pela corrupção da polícia e do exército. Nas boates de prostituição nesse pequeno país, tudo é direcionado a chamar a atenção para a sensualidade da mulher brasileira. Música alta, luzes. As brasileiras são maioria absoluta por aqui. E elas dão o tom de um negócio clandestino milionário. Um crime capaz de fazer girar 15 milhões de dólares todos os anos, segundo calculam os que ousam investigar esse mundo oculto. Conseguimos
Vamos entrar nos clubes que promovem o mercado do sexo. As imagens são escuras porque há pouquíssima iluminação no local. O risco de ser apanhado é grande. E a segurança nas boates, rígida. Ser revistado na entrada é lei. Ana, nome fictício para proteger sua identidade, deixa a pista da boate. Age como se fosse apenas gerar mais lucro para os chefões. Aos poucos, o som da música sensual vai ficando para trás. Passos sobre tábuas. Até chegar a um quarto acanhado, lar e local de trabalho. Aqui, na verdade, ela vai começar a contar sua realidade. Ana é uma das milhares de brasileiras que foram enganadas. Aceitou um emprego como cozinheira e no dia seguinte se viu prostituta. Quando não aceita fazer o programa, o absurdo é obrigada a pagar uma taxa ao cafetão. As palavras saem com medo de quem teme os chamados barões do tráfico de mulheres e o mundo atrás de sua frágil porta de madeira rachada. Porque eu vim trabalhar como cozinheira, minha família me chamou pouco. Quando eu cheguei aqui, eu sou obrigada a vocês, não pago 50 por. Ela é controlada por um sistema perverso. Enquanto não paga o que o dono da boate gastou com sua passagem para o Suriname, é impedida de sair. E cobrada, desesperada, encontra na prostituição a única maneira de arrumar dinheiro. A gente tá falando baixinho aqui, você sente medo? Tenho muito, eu acho que não conheço a língua de ninguém. Aqui todo mundo, a maioria das pessoas que entram aqui nos ônibus tem armas e eles próprios, eles mandam a polícia. Tanto é que o clube já fechou, já abriu milhões de vezes. Foi piradinho quando você me viu aqui. Ontem, tô quase demais, tá cansado. De tudo trabalhar. O que aconteceu? Paguei 50 reais de multa e não quero mais. O que passava pela sua cabeça? Que eu quero voltar pra casa. Eu não pensei que eu fosse passar tudo isso, que na minha casa nada, não passo. Eu tenho a minha mãe pra tudo, e o que eu tenho que fazer, além de limpar a minha sujeira, eu tenho que limpar a sujeira dos outros. Uma realidade perturbadora. Como essa brasileira veio parar aqui? Como funciona o tráfico de mulheres? Como brasileiras viram mercadoria neste obscuro mercado internacional? Belém, capital do estado do Pará. Cidade de encantos e também mazelas. Uma metrópole no coração da selva amazônica. Uma cidade dividida. De um lado, um povo rico em cultura e história. Do outro, mais de 400 mil pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, em barracos improvisados, sem acesso a direitos fundamentais, como saneamento básico. Na maior cidade do norte do Brasil, 34% dos jovens não conseguem concluir o ensino médio. Belém, 1.400.000 habitantes e um lado oculto. Belém é hoje um cenário ideal para os aliciadores. Muitas mulheres, população carente, diversidade étnica, impunidade. A cidade está hoje no mapa do tráfico de mulheres como uma das principais fornecedoras de matéria-prima para o esquema. A falta de empregos e oportunidades. Olhe bem esta imagem. Na periferia de Belém, entre o lixo, o esgoto e os barracos de madeira, uma personagem conhecida reaparece. A menina que na noite anterior se oferecia para programas na porta de um motel é a garota que caminha tranquilamente nesse beco.
A noite na capital do Pará revela uma cidade refém do mercado do sexo. As protagonistas dessa história são anônimas. Mulheres de todas as idades, grande parte analfabetas, sem perspectivas, que vendem o corpo por dinheiro. Muitas vezes por meros trocados. Quanto é o programa? Eu paguei tudo, quanto que me dá? Não sei quanto que você cobra. Me dá 20? A noite revela personagens de um Brasil que a ficção não ousaria inventar. Esta prostituta é surda-muda. Aprendeu bem a usar os gestos para dizer a que veio. Com a mão ela indica o preço do programa. Onde? Clubes, danceterias, motéis. O circuito do sexo pago ganha proporções. Aqui é possível encontrar boates abertas em plena luz do dia. Conseguimos entrar em alguns desses lugares e fazer registros importantes com câmeras ocultas. Aqui uma fachada discreta esconde a vocação do estabelecimento. Mas logo na entrada, o som alto denuncia o tipo de atividade do lugar. Nesta outra casa existem quartos para os programas. Caso claro de facilitação à prostituição, previsto no Código Penal. Quanto tempo? O lugar é escuro, com paredes sujas. 1h10? 1h10? Quanto é, garoto? Esse é o terminal rodoviário de Belém. Deveria ser apenas um dos principais centros de transporte coletivo do estado do Pará, mas se transformou também em base da prostituição infantil. Aqui, menores de idade são agenciadas por homens inescrupulosos, homens que não respeitam seus direitos, visam apenas o lucro. Falsificaram documento, falsificaram passaporte e me levaram daqui de Belém para Macapá. De Macapá eu peguei um carro e fui para Iapoque. Apuramos que são várias as rotas. Porém, a mais comum é a que alicia brasileiras em Belém e outras cidades do norte do país. Tudo para levá-las ao Suriname, de onde então muitas são vendidas para o mercado do sexo na Europa, principalmente Holanda, Alemanha e Espanha. Eles falaram para mim que lá eu ia ganhar muito dinheiro, que lá eu ia conseguir construir minha casa, comprar a casa. Prepare-se. O repórter Record localiza um dos principais aliciadores do esquema. Por trás de um emprego comum de taxista, se esconde um homem capaz de vender seres humanos. Esse carro esconde um homem com duas caras. O disfarce é de taxista, mas o principal ganha-pão dele é outro: aliciador de menores. Um dos principais agentes desse tipo de crime na rota Belém-Paramaribo. Usando uma câmera escondida, registramos essa conversa. Tem vários contatos que eu trabalho no táxi, fico em vários boates por aí também, aí converso com elas. Quanto você já mandou mais ou menos? Umas 40. Nesse ponto ele revela inclusive quanto ganha por brasileira aliciada. Olha, por cabeça R$500 cada um. R$500 por cabeça. Cada um. Aí às vezes eu bato foto com elas de calcinha ocidental e nua. Aí manda. Pra ele ver, pra ele dar uma olhada. Aí ele confirma ou não? Até agora não mandou nenhuma de volta. Nesse mercado negro, menores são ainda mais valorizadas. Nesse caso, a própria máfia se encarrega de falsificar os documentos para que as meninas possam viajar ao exterior. Eu só faço mandar o nome delas, o time CPF e identidade, tudo completo. Aí manda pra ele, aí ele ajeita lá. Aí ele diz, vai então,
chegar tal dia, ele chega, eu pergunto pra ela. Essas duas pesquisadoras publicaram um estudo de 300 páginas sobre o tráfico de mulheres para o Suriname. Elas ajudaram a traçar o perfil dos aliciadores. Muitas vezes, eles estão muito mais próximos do que se imagina. Nós temos também pessoas que facilitam, que contribuem direto e indiretamente, que muitas vezes está próximo da tua comunidade, está próximo dessa mulher, está próximo dessa família. Os aliciadores trabalham para vários chefões do tráfico. O maior desses chefões está na mira do Ministério Público Brasileiro. O Henk Nat é um holandês com uma atuação já muito conhecida no Suriname, já foi acusado de tráfico de seres humanos, exploração sexual de mulheres no Suriname mais de 4 vezes, já foi condenado pelo menos em 2 vezes. Ele é dono de uma das principais boates de exploração sexual na capital do Suriname, a Diamond Club, e inclusive a necessidade de se tentar um processo de extradição dele do Suriname para o Brasil, que ainda não foi implementado até em razão das dificuldades de relação internacional. O esquema do tráfico de mulheres faz tudo parecer perfeito. No aeroporto de Belém, elas se veem de malas feitas e cheias de esperança, prontas para deixar o país, em busca de um futuro melhor, e acompanhadas, vigiadas por alguém da máfia. Estamos no voo Belém para Maribo. Atraídas por um mundo de ilusões, brasileiras estão sendo levadas para fora do país. Nesse caso, observamos pelo menos 7 delas, as quais, por razões de segurança, não identificaremos. Elas estão orientadas para não conversar com ninguém, mas nós vamos acompanhar bem o que as espera do outro lado do voo. Pouco mais de 1 hora de viagem. A imigração, que deveria fazer muitas perguntas, mas não faz. A entrada sem complicações em território surinamês, onde já estão sendo aguardadas. Quando a noite de Paramaribo começa e centenas de brasileiras descobrem que já não têm mais liberdade, já é tarde demais. A partir desse momento, são apenas produtos do tráfico de seres humanos. Quando enfim chegam aos pontos de entrega, as brasileiras descobrem a distância entre as promessas que receberam e a realidade que vão enfrentar. Para contar essa história, nós vamos a Belém. Aqui nesse barraco pobre, na periferia da capital do Pará, vive Diana. Uma mulher que não teme mostrar o rosto. Ela mora com a mãe e com os 3 filhos. E não esquece dos momentos de horror que viveu. Agora quer ser exemplo para que outras mulheres não caiam na mesma armadilha que ela. Diana escreveu um livro. Vai contar como ela foi transformada em prostituta por 2 anos e meio. Diana não quis gravar com nossa reportagem perto dos filhos. Marcamos o dia seguinte num outro lugar. Ela conta que foi convidada para ser garçonete em Paramaribo, mas a promessa de ganhar mais e de melhorar de vida era um golpe. Todas nós entramos. Aí ela pegou o nosso passaporte da mão e deu na mão dele, né? Aí ele foi olhando e chamando o nome do Henk, do patrão do Suriname. Sim, você conheceu. Ele disse, olha, vou te falar, você está me devendo uma passagem, o seu passaporte que eu tirei lá, toda a documentação sua legalizada que eu paguei, você está me devendo. E você vai pagar essa passagem, quando você pagar, você volta para o Brasil. Só então Diana percebe que não tinha sido contratada para ser garçonete e que existe apenas uma maneira de pagar sua dívida. Ela tem que vender o próprio corpo. Depois que eu vi, desceu uma menina com o homem, né? Aí bateu, aí o homem deu dinheiro e a menina pegou e disse, quanto eu ainda devo? Aí que ela desceu só de calcinha de sutiã, né? Eu peguei e ficou olhando assim, aí eu comecei a chorar. Aí eu entrei em desespero, eu disse, me dá meu passaporte, eu quero ir embora. Pra quem você falou isso?
empurrem, que eu não vou ficar aqui. Ele disse, você vai. Se você não sair, se você tentar sair, você morre. Todo mundo que foge morre. Enquanto a música rola, a vida de escrava moderna ganha contornos definitivos. Na senzala do terceiro milênio, algemas são substituídas por dívidas e sequestro de documentos. E ainda regras rígidas, ameaças de várias formas. Tudo planejado para mantê-las sob controle. Para que pensar? Você não pode tirar o sapato, você não pode descer sandália, você não pode usar tênis, você não pode ir numa coisa na rua, você não pode deitar no balcão, você não pode passar da hora horário até 9h30 para descer, você não pode subir para descansar, para poder fechar, você não pode sair com outra pessoa, depois que quando fechar mesmo, tem uma que é de uma cabela, não pode. Se você desobedece, multa. Se desobedece, quanto vai aumentando. As meninas não sabem, mas a conta delas tem R$5.000. O número de vítimas que caem nesta armadilha assusta. E as histórias que elas contam assustam ainda mais. A gente era obrigada, no primeiro dia de chegada no clube, a servir a todos eles. Às vezes tinham garotas que eram obrigadas a transar 3, 4 vezes com 2, 3 homens, seguranças, que eles diziam que era um teste para ver como era a performance sexual da garota. Isso era sério. As garotas que não aceitavam, elas eram espancadas, fora a agressão verbal, a agressão moral, as coisas que eles falavam, a forma como eram tratadas. O terror faz parte do dia a dia. Essa brasileira conta que muitas são obrigadas a fazer sexo sem camisinha. Isso mesmo, sem preservativo. Já ouvi falar muito de meninas que saem dali muito doentes. Algumas grávidas que engravidam, que às vezes o cliente não quer, entendeu? Transar com segurança, ele quer transar sem. Ele obriga a menina? Sim, querendo ou não, não tinha obrigado. Outras vezes as brasileiras são obrigadas a fazer sexo quando estão menstruadas. Às vezes, para pagar a minha passagem, eu tinha que manter relações sexuais quando eu estava menstruada. Desesperadas. É assim que as vítimas desse negócio se sentem após descobrirem a real intenção dos criminosos. Para suportar a dor, elas entram no terrível universo das drogas. Com poucas indústrias e uma produção agrícola insignificante, o país se tornou um grande estratégico entreposto. Entreposto do tráfico de armas, de seres humanos e de drogas. Nesse país profundamente marcado pelas drogas, esse é considerado o principal ponto de vendas, a rua Antônio de Com, em Paramaribo. Aqui pode-se comprar quase todos os tipos de drogas. Eu cheguei a usar cocaína, cheguei a usar crack, maconha, êxtase, haxixe. Existem leis antidrogas, como existem punições a mercadores e seres humanos. Mas a polícia local parece desconhecê-las. Um passeio pelo coração de Paramaribo revela como funciona esse mercado perverso. Nesta rua, esses homens se reúnem para negociar drogas. Quando nosso carro se aproxima, o tom é de ameaça. Mais à frente, um bairro nobre, uma mansão. Um lugar é cenário para uma cena que parece improvável. Acompanhado por um guia, nosso produtor desce do carro e chega ao portão. Minutos depois, o fruto da negociação: algumas pedras de crack. Agora andamos no centro da cidade. O bar vende bebidas, mas não é só isso. Esse é um conhecido ponto de comércio de drogas. O traficante entra numa sala fechada e volta pouco depois. Ele traz êxtase. Quando é perguntado se também tem cocaína,
atinge a outra porta e retorna com a droga. Praticamente todas as meninas aí usam drogas. O quê? Crack. Varia. Querendo ou não, a gente às vezes tem que fazer alguma coisa obrigada. Tipo, a gente faz por necessidade mesmo, entende? A gente às vezes tem que ficar com algumas pessoas que tem que ter saco para engolir. Muitos traficantes? Sim. Muitos mafiosos. A maioria ali mexe com drogas. Quem sentiu na pele o sofrimento de ser uma escrava, agora sente a dor da irmã, que teve a vida destruída pelo esquema. A minha irmã era mais jovem, mais bonita, né? Também foi na minha ilusão, deixou 5 filhos. Quando chegou lá, viu que não era a mesma coisa que eu pensei, né? Quando ela se desesperou, entrou na droga. Ela se viciou, se entregou à droga. Que droga? Crack. Se entregou o crack. Mas ela tinha fugido do clube, né? Eles queriam procurar ela, ela estava viciada mesmo, ela estava roubando. São grandes as suspeitas de que os chefões do tráfico de drogas também estejam envolvidos no tráfico de mulheres. Os depoimentos mostram a convivência da polícia no Suriname. Só para você ter uma ideia, geralmente quando dava assim em torno de 1h30, 2 horas da manhã, a gente via a maioria dos policiais dentro do clube. Na maior brincadeira com os donos de clube. Policiais do Suriname. Policiais do Suriname. Os próprios policiais. O momento mais difícil foi os primeiros dias. Eu lembrava da minha filha, que ficou novinha. Lembrava que eu fui atrás de uma coisa, que queria dar uma vida melhor para ela, uma casa, tudo. E eu ver o que eu estava passando. Você já pensou que eu ia atrás de um sonho? Quando chegar lá não é nada daquilo que você pensou de melhor. E no caso, no lugar de você trazer, você batalhar para pagar. Já imaginou? Mas quem é o dono desse mercado de mulheres? Onde mora? Como vive? Será possível encontrá-lo? Nós o encontramos. Mas antes é preciso saber um pouco mais de suas vítimas. Mesmo as que concordam em se prostituir se revoltam com o que encontram. Longe dos olhos dos patrões, a conversa muda para boa parte das aproximadamente 500 brasileiras que se prostituem no Suriname. Agora, uma das meninas que encontramos na viagem Belém-Paramaribo revela toda a decepção em descobrir que o conto de fadas é, na verdade, uma história de abusos. A identidade dela é preservada. Eu não queria estar aqui, eu queria ir embora. Eu me arrependo muito de ter vindo pra cá, muito mesmo. Mas enquanto isso eu vou ficar aqui, porque eu vim com o objetivo de ganhar dinheiro e levar pro Brasil. Você tá com saudade da tua família? Com certeza. De quem mais? Do meu filho. Seu filho? Tá com quantos anos? Em seguida, ela pede para ligar para a família. Quer matar a saudade. Alô? Como é que tá? E a mãe? Melhorou? Tá bom então. Indo pra escola? Tá bom então. As consideradas mais belas costumam ser vendidas para casas de prostituição na Holanda e também em outros países da Europa. Elas têm um preço, o equivalente a $1.000. Ficou rodando igual uma bola durante muito tempo. Como assim, rodando? Holanda, Alemanha, entendeu? Aí volta para a Alemanha de novo, da Alemanha volta para a Holanda, e nisso eles ficam e o Henrique fica ganhando aqui, porque ele é sócio de lá também. Tudo com a mesma rede de prostituição? Tudo com a mesma rede. Muitas até conseguem economizar um dinheiro razoável, dinheiro que não ganhariam no Brasil, o que não costuma compensar os traumas. Eu me arrependi
quis, porque eu achei que fosse uma coisa e não está sendo aquilo que eu achei que fosse. Daqui pra frente a única coisa que eu quero é terminar de pagar a minha passagem e conseguir no mínimo uns 10 mil reais para me voltar pro Brasil, porque a minha amiga, quando ela voltou daqui, ela levou 22 mil. Sem conhecer bem seus direitos, com medo e vergonha, a maioria faz o que pode para esconder sua situação da família que ficou no Brasil. Ele disse que ia trabalhar em Macapá. Em casa de família. A fuga é pensamento constante. Mas por que não pedir auxílio à Embaixada Brasileira em Paramaribo? Eu pensei em fugir e ir na Embaixada, né, no Consulado Brasileiro. Você fez isso? Não consegui fazer, mas as ministras que fizeram falaram que não resultava muito, porque eles iam, já tinha visto, né? Aí ia, cadê o passaporte dela? Eu lá, e ele dizia, não, mas ela tá me devendo isso, entendeu? Ela veio porque ela quis, ela assinou, porque tu chegava lá e te dava um papel para te assinar em branco. A Embaixada Brasileira em Paramaribo nega estar fazendo pouco para atender as brasileiras exploradas no Suriname. Eu não tenho conhecimento de nenhuma pessoa, de nenhum brasileiro que tenha vindo ao setor consular da Embaixada e que não tenha tido toda a assistência. O setor consular está reforçado, inclusive está aberto o tempo todo, e as pessoas podem vir livremente, a minha porta está aberta, podem vir e falar comigo. Você acha que havia uma certa conivência da Embaixada Brasileira ou de funcionários da Embaixada com esse sistema de prostituição? Alguns funcionários da Embaixada. Sabiam? Sabiam, mas não agiam. Você tem certeza que a Embaixada Brasileira tem conhecimento do que acontece ali dentro? Pelo jeito que as meninas foram e voltaram e continuaram lá, eu creio que sim. Houve denúncias, mas não houve providências? E nunca houve apoio para as pessoas saírem do país, saírem do Suriname? Não tem apoio. Foram dias de investigação, mas finalmente localizamos o chefão do esquema. Estou prestes a ficar frente a frente com ele. O barão do tráfico zomba das acusações. O momento é tenso. 65 anos, holandês radicado no Suriname. Henk Kunat tem mansões, propriedades e é conhecido pelo gosto por relógios Rolex, os mais famosos do mundo. No Brasil, um relógio desses pode sair por até 324 mil reais. Ele é considerado o principal mentor da rota do tráfico de mulheres para a Europa via Suriname. Já cumpriu pena de 3 anos no Brasil, flagrado transportando brasileiras para o Suriname. E segundo o procurador brasileiro, não paralisou seus negócios. Henk Kunat comanda ou já comandou bordéis no Suriname e na Holanda. Explorando principalmente brasileiras, Henk Kunat construiu um império no Suriname. O carro-chefe sempre foi esta boate de prostituição, o Diamond Club, lugar onde existem muitas histórias para serem contadas. Henk é um velho conhecido de brasileiras aliciadas. Os relatos sobre seus métodos impressionam. Encontramos esta mulher numa praça de Belém. Ela tem medo de ser identificada e virar alvo da máfia. Ela também foi garota de programa no Suriname. Sua carreira na prostituição começou cedo, aos 14 anos. Você sabia que o trabalho incluiria prostituição? Não, já me disseram que eu ia ser dançarina. Mas não fazia nenhuma ideia? Não fazia nenhuma imaginava? Ideia. Não imaginava. Você era obrigada a fazer programa? Eu era obrigada a fazer programa. Você podia dizer não, por exemplo? Não, porque senão eu era agredida verbalmente e fisicamente. Você chegou a ser agredida? Várias vezes. De que forma? Fisicamente, tapas, socos, chute, até mesmo com cacetete, que os seguranças da boate usam, revólver, esse tipo de coisas. Quem cuidava do esquema lá, dona da boate. Você pode dizer o nome dele? Henk. O medo de Henk Kunat a fez recuar. Ela quer parar a entrevista. Algumas horas depois, num quarto de hotel, um depoimento impressionante. Ela revela que uma de suas amigas foi assassinada na sua frente, amando de Henk Kunat. Ela chegou e disse, não, hoje eu vou fugir. Eu acho que o segurança ouviu, chegou lá no ouvido do dono da boate. E
Quando foi de noite depois, a gente sempre dava um rolezinho pelo pátio, lá por fora, né? Ele chegou pra ela e perguntou pra onde ela ia. Ela disse que ia embora. E ela tava drogada. Ela encarava homem, ela encarava mulher, não tinha dessa com ela, entendeu? E ela foi pra cima dela, ele deu um murro nela, ela caiu. Ela levantou, deu outro, ela caiu. No terceiro, não teve acordo. Ele sacou a arma, ainda tem MT, e ele disse, se não te mete, senão tu vai junto. Eu disse, não faz isso, cara, deixa pra lá, a moleque vai ficar. Só foi um comentário besta. Aí veio o dono da boate, disse, apaga, agora, vai me dar problema. E foi 2 tiros, no peito e na cabeça. Nessa hora eu desmaiei, não aguentei. Os depoimentos revelam a crueldade do chefão do tráfico. O que te marcou mais? O que me marcou mais foi ver eles colocarem uma menina pra fora e nem tiveram a decência de mandar ela pro Brasil, ela pegando o vírus de HIV lá dentro da boate deles. O que aconteceu? Eles botaram ela pra fora, mandaram o motorista levar e nunca mais eu vi ela. E eu pedi, não, você tem que mandar ela pro Brasil, não faz isso com ela. Você pode descrever o Henk? Ele é um monstro, ele é uma pessoa que não deveria existir na face da terra. Esta é a mansão onde Henk Kunat mora, em Paramaribo, no Suriname. Aqui conseguimos conversar com ele. Assim ele se defende das acusações. Mr. Kunat, how are you? Henk Kunat aceita falar com nossa equipe, mas não quer dar uma entrevista formal. Na conversa, desmente ter mandado matar pessoas, mas admite já ter participado de negócios baseados em mulheres e programa. Garante, entretanto, ter abandonado o ramo. O senhor é proprietário do Diamond ainda ou não? O senhor vendeu? Quer dizer, que você gosta de tráfico de mulheres, o senhor não... Acho que manda tu para o meu carro. Casado com uma brasileira que trabalhou em uma de suas casas noturnas, Henk Kunat faz questão de me convidar para entrar. Ele me mostra um documento escrito em holandês, idioma oficial do Suriname. O documento aponta que ele vendeu a boate Diamond. Eu não quero saber nada mais para Diamond, eu não quero saber nada para prostituta, eu não quero saber nada mais. O senhor tem alguma relação com a vinda de mulheres do Brasil para cá nesse momento? Nenhuma? Não, eu... É que mas o Ministério Brasileiro, o Ministério Público Brasileiro, acha que o senhor tem. Esse é o problema dele. Ele tem que provar. Tanto no Brasil como no Suriname, onde na maior parte do tempo operou sem qualquer tipo de problema, são grandes as suspeitas de que Henk Kunat, na verdade, continua à frente dos negócios. Para as brasileiras cujas vidas foram radicalmente mudadas pela ação dele, Henk Kunat jamais será esquecido. Para mim ele é um monstro. Por quê? Porque são pessoas que só pensam em si, né? Não tá nem aí pra ti. Ele te usa, até hora que quer. Aí do seu destino é só Deus sabe. No período de 24 horas você fazia até quantos programas? Até quantos? 50 programas, 60, por aí. Tudo isso? Tudo isso. Entre dia e noite, 65. 40 à noite. 25 de dia. Valeu a pena por isso? Sinceramente, não. Porque nada é melhor do que ter uma vida em paz. Isso não é vida para ninguém. Essa vida de prostituição, isso não é vida para ninguém. Uma vida de tumultuada, sofrimento. Cada vez que eu era ameaçada, eu imaginava nunca mais ver minha família. Entendeu? Apesar de não saber se minha mãe imaginava se eu estivesse vivo ou não, mas eu tinha aquela esperança de um dia ver minha mãe. Entendeu? Então, eu preferia fazer aquilo que eles mandavam, ao ter que sofrer de outra forma.
Nesse momento, brasileiras continuam sendo exploradas e controladas dentro e fora de seu país de origem. Forçadas a trabalhar em condições precárias, colocando em risco a própria vida. Intimadas a ter relações até 60 vezes por dia. Obrigadas a fazer sexo sem camisinha. Aterrorizadas por dívidas. Atormentadas pela saudade de casa. Elas travam uma luta solitária. Poucos parecem realmente interessados em brigar pelos direitos dessas mulheres. Esta reportagem investigativa foi apenas a resposta a um chamado, um pedido de socorro de brasileiras que já não são mais donas da própria vida. Beto Cabrini, Repórter Record. Boa noite.